Vamos que vamos, minha gente! Estamos chegando aqui com a lição da Escola Bíblica Dominical desta semana. Talvez esse tempo seja o tempo onde mais tem acontecido compartilhamento de vídeos, lives. Basta você entrar nas redes sociais que você vai ver live de tudo quanto é jeito. Lives de igreja, lives de pregador, lives de cantores. Isso sem contar os demais vídeos compartilhados. Com certeza esse tempo também ficará marcado como o tempo das lives, compartilhamento de vídeos. Toda hora que você entra na internet, você vê alguém compartilhando uma live disso ou daquilo. Muita gente gravando vídeo, gente que não tinha a menor aptidão diante das câmeras, agora se aventura em gravar alguma coisa, e isso é bom que muita gente vai desenvolvendo, muita gente vai descobrindo aí novos talentos, e eu espero que não pare por aí. Eu já estou aqui com um canal já há um bom tempo, que eu comecei com o canal aqui na internet, aqui no YouTube. Passei um período sem compartilhar nada, mas já faz um bom tempo que nós estamos por aqui e é bom demais da conta poder compartilhar alguma coisa, a palavra de Deus, compartilhar a ideia. Afinal de contas, há tempos atrás a gente não tinha essa oportunidade. Agora, cada celular é uma câmera e, enfim, cada canal aí é uma TV onde as pessoas têm a liberdade de falar e, claro, a gente acha muita coisa boa, muita coisa ruim também, mas a gente segue adiante. Estamos chegando com o assunto da lição de Escola Bíblica Dominical, um tempo de aprendizado da Palavra de Deus, e hoje é a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. Eu quero destacar aqui a leitura do texto áureo para você, que é a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e o versículo 17, que diz: Porque o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O autor da lição colocou uma frase interessante na verdade prática, dizendo que a vocação do cristão inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Nós vamos trabalhar aqui basicamente o texto de Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Esse trimestre nós estamos trabalhando exatamente isso, e agora nessa porção da carta de Paulo aos Filipenses nós vamos perceber que o plano da salvação divina revela uma santa vocação, as riquezas da herança divina e também a grandeza do poder de Deus. Uma vez salvos, somos vocacionados para a santidade, para o serviço, participação gloriosa também na herança futura, juntamente com Jesus Cristo, é o que nos ensina a bendita Palavra de Deus. Então, nós percebemos que a sentença proferida por Paulo, aqui nós somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição. Nós passamos na aula anterior falando que a nossa eleição foi em Cristo Jesus, e aí nós percebemos então que, além de louvarmos ao Senhor pela nossa eleição, nós precisamos buscar o Espírito de Deus para que haja iluminação e compreensão da sua palavra, daquilo que fomos chamados, compreensão daquilo que há de ser revelado a nós na eternidade, bem como também entender a grandeza e o poder do nosso Deus. Obviamente que nenhuma mente humana é capaz de compreender a plenitude de Deus, porque senão, quem assim compreender, de duas coisas uma aconteceria. Quem compreendesse a grandeza da mente de Deus, ele também se tornaria Deus, ou então Deus não é infinito. Se alguém compreender a mente de Deus, obviamente Deus acaba sendo finito, e sabemos que isso é impossível. Por isso eu defendo a ideia de que a eternidade não será como muita gente imagina, onde a gente vai ficar lá cantando o tempo inteiro e onde vai ser aquela paradeza toda, aquela monotonia total. A eternidade será um tempo de Deus se revelar a nós. O que estava acontecendo com Adão no Jardim do Éden, quando Deus passava lá todos os dias
para conversar com Adão, é o que vai acontecer conosco na eternidade. E a eternidade é um tempo insuficiente para conhecermos a Deus na sua totalidade. Passaremos por toda a eternidade, cada dia da eternidade, conhecendo um pouco mais de Deus, e Ele vai se revelar a nós, os salvos, a sua igreja. Deu até vontade de estar lá de uma vez, não é verdade? Primeiro tópico da lição, a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo Paulo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos salvos, ou, como ele diz no texto lá, pela vida dos eleitos. Ele intercede para que seja concedido a esses eleitos o espírito de sabedoria, de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo ele também percebia que é impossível alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. É por isso que a mente humana lê as Escrituras e não compreende, porque só é possível compreender as Escrituras com a mente espiritual, sendo auxiliada pela pessoa do Espírito Santo. É por isso que muita gente vê a palavra de Deus como um livro retrógrado, vê a palavra de Deus como algo totalmente antiquado, porque para compreender a dimensão das riquezas contidas na palavra de Deus, é preciso sim desse auxílio do Espírito Santo. Jesus, uma certa feita, contando algumas parábolas aos discípulos, ele disse: olha, eu falo a vocês para que vocês entendam o que eu estou falando, e as pessoas que estão à volta não conseguem compreender aquilo que eu estou dizendo. E é mais ou menos isso. A Bíblia diz para nós, os salvos, algumas coisas que a mente humana natural não consegue compreender. Então o desejo do apóstolo Paulo é que os cristãos em Éfeso entendessem a grandeza que tinham em Cristo. E nessa sua carta, ele então pede para que fosse concedido aos eleitos a bênção dessa revelação. Paulo desejava que as pessoas compreendessem as bênçãos que estava na fé, para que pudessem desfrutar da profundidade dessa bênção que é ter a fé em Jesus Cristo. Eles seriam capazes de experimentar e conhecer a profundidade e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados à medida que o Espírito Santo ministrassem ao coração deles essa sabedoria então. Na oração do apóstolo Paulo, ele pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Versículo 18 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Essas riquezas refere-se ao perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos a serem desfrutadas futuramente, como eu mencionei aqui logo no início da minha fala. O que você precisa compreender nesse tópico 1 desta lição é que os santos devem louvar a Deus pela sua eleição e serem iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte desta herança. Já o destaque do tópico 2 da lição, a sobreexcelente grandeza e a força do poder divino. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Sobreexcelente tem a ver com algo extraordinário. Era o desejo de Paulo que as pessoas então conhecessem o extraordinário poder de Deus. A expressão grandeza tem como objetivo enaltecer a magnitude, a dimensão do poder de Deus. Já o termo poder indica feitos que requerem força fora da medida. A repetição, então, desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação da vida humana. Ninguém por seus próprios méritos, ninguém por seus próprios esforços, nenhuma obra mágica
é capaz de perdoar os pecados, transformar esse homem e colocá-lo no céu. Fuja dessa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, porque não é verdade. Apenas o poder de Deus, na pessoa bendita de Jesus, é capaz de conduzir o homem para o céu. Para esse tópico 2 da lição, você precisa compreender que o poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída em seus pecados. Agora, para o terceiro tópico da lição e fecharmos aqui, Cristo, nosso exemplo de exaltação, Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo Jesus, ressuscitando-o dos mortos. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 e 21 e também o 22. Esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo está também disponível aos salvos. Logo, a palavra de Deus nos garante que aqueles que morrerem em Cristo também ressuscitarão. Porque Cristo é a primícia dos que morreram, a primícia dos que dormem, que é a expressão utilizada no texto. Ele ressuscitou, ele é o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Todas as pessoas ao longo da história que morreram e ressuscitaram, elas voltaram a morrer novamente. Você percebe, por exemplo, o Lázaro, o amigo íntimo de Jesus. Morreu, Jesus ressuscitou, mas ele voltou a morrer novamente. Um outro que Jesus ressuscitou também foi o filho da viúva de Naim. Também, com certeza, voltou a morrer novamente. Jesus é aquele que morreu, ressuscitou e está vivo para todo o sempre. Aleluia, glória a Deus. E essa certeza que nós temos, que também estaremos com ele para todo o sempre. O texto continua no capítulo 1 e versículo 20 agora da carta aos Efésios, pondo à sua direita nos céus. Aqui está o foco, a ascensão de Cristo em referência à promessa do Messias. Salmo 110, Atos 1 e 6. Esse triunfo também é assegurado aos salvos, de que um dia seremos também arrebatados. Endossa essa nossa participação na vida celestial. Jesus disse que foi para o Pai preparar um lugar e depois voltaria para nos buscar, para que onde ele estivesse também pudéssemos estar. Assim, tanto a ressurreição quanto a ascensão do Cristo é obra do poder de Deus, operado nele e também se realizará na nossa vida. Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome em que se possa chamar. Significa que Jesus foi exaltado acima de toda e qualquer criatura, de todo e qualquer domínio, todo e qualquer poder. Ele está acima do bem e do mal, tanto em essência, tanto em poder, tanto em pessoa. Ele é aquele que reina para todo o sempre. O que você precisa guardar desse tópico 3 da lição é que tanto a ressurreição como também o assentar nos céus está disponível àqueles que aceitarem a Jesus como Salvador. E, de semelhante modo, a glorificação por meio do grande poder de Deus é o que nos espera. Tomara que isso aconteça o mais rápido possível. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o valor daquilo que Deus fez por nós. Precisamos compreender a profundidade, a dimensão com que fomos alcançados, a dádiva que Deus tem reservado para nós. E isso é possível perceber pela ação bendita
do Espírito Santo na nossa vida. Peça ao Senhor que te ajude a conhecer mais profundamente os mistérios de Deus, conhecer com profundidade as Sagradas Escrituras, usufruir das bênçãos advindas da salvação. A salvação não tem para nós apenas tempo de tribulação, como a Bíblia também deixa claro, mas tem bênçãos espirituais para nós usufruirmos. Então concluímos que a compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus tem para cada um de nós. Que Deus em Cristo te abençoe abundantemente. Obrigado por assistir até aqui. Não deixe de se inscrever no canal e ajudar o nosso canal a ganhar aí um pouco mais de visibilidade. Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo.